Salve, salve, filhotinho, vamos lá, nossa mega revisão, meu Deus, vamos lá, tá, filhotinho? Então, vamos trabalhar aqui as vegetações mundiais, tá? Então, vamos começar com ela, tá, filhote? Importante você estar atento nessa questão aqui, tá? Trabalhar a questão aqui da chamada floresta, olha lá, filhote, tá? Então, nós temos a floresta equatorial, tá? Então é importante que você tenha a noção de espacialidade, tá, filhote? E perceba aqui no mapa, que eu tenho aqui traçado a linha do Equador, tá? Então, onde passa a linha do Equador, eu vou ter a chamada floresta equatorial, tá? Veja que eu vou ter floresta equatorial aqui na América do Sul, vou ter floresta equatorial aqui no continente africano, aqui no continente asiático, tá certo, filhote? Agora é importante você perceber que no Brasil, essa floresta equatorial, ela é chamada de floresta amazônica. Aliás, na América do Sul, nós chamamos de floresta amazônica, mas é a mesma equatorial. Na África, eles chamam de floresta do Congo, tá? Mas também é floresta equatorial. Na Ásia, é floresta equatorial, tá? Então é importante você estar ligado na localização, tá certo, filhote? Agora é importante, tá? A floresta equatorial, logicamente, vai ocorrer, tá? Na área em que você tem a presença, meu Deus, isso aqui é forte, tá? Na área que você tem a presença, tá? Do que, Bruninho? Você vai ter a presença, olha que top, tá? Então, eu vou ter a presença do clima equatorial. Então veja, é importante você fazer essa relação, tá, filhote? Então na área da floresta equatorial eu vou ter o clima, meu Deus, tá? O clima equatorial, tá? Equatorial, equatorial, tá? Então observa, filhote, que o clima equatorial ele vai ter duas características importantes, tá, filhote? O clima equatorial, ele é um clima quente, portanto eu vou ter elevadas temperaturas, tá? Elevadas temperaturas, então é um clima quente, isso caracteriza, porque ele está nessa região equatorial, recebe raios solares perpendiculares, você já viu isso comigo, tá certo, filhote? E também ele é um clima quente e muito úmido, tá? Clima quente e úmido. Esse clima quente e úmido, você tem que estar ligado no seguinte, filhote, tá? É uma região que tem elevada pluviosidade, tá? Então ele vai ter elevada pluviosidade. E tu sabes que pluviosidade é chuva, é precipitação. Então nessa região chove bastante, tem um clima quente e úmido, tá certo, filhote? Agora, para fechar, com chave de ouro, quando ele fala de floresta equatorial, tá? É importante que você tenha essa noção. Essa floresta equatorial, ela vai ter características que eles gostam de cobrar na tua prova. Meu Deus, florestas equatoriais, elas têm como característica, e aí vai a própria floresta amazônica, tá? É você estar atento nas características, meu Deus, tá? Isso aqui é questão da noninho, tá, filhote? Então você vai para as características. Olha que top, tá? Para as características, meu Deus, tá? Característica. Bruninho, quais são as características da floresta amazônica ou equatorial? Quais são as características? Primeiro, Bruninho, tá? As florestas equatoriais, elas são latifoliadas, tá? O que é latifoliadas? Apresenta folhas largas, apresenta folhas grandes, tá, filhotinho? Segunda característica, elas são perene, ou seja, sempre
verde. Quando você sobrevoa a floresta amazônica, você tem um tapete verde, tá? Não é uma vegetação que muda de cor com as estações do ano, tá bom? Aqui nós temos, filhão, tá? A outra característica da floresta amazônica ou equatorial é chamada de higrófila, tá? Higrófila. Bruninho, o que é higrófila? Higrófila é aquela vegetação que está adaptada a muita umidade, a muita chuva, tá? Por isso que é importante você fazer a relação com o clima, tá, filhão? Então, é uma vegetação que está adaptada a muita chuva, tá? E a última característica é que ela é uma vegetação heterogênea, tá? O que é uma vegetação heterogênea, Bruninho? É aquela vegetação que tem, filhão, tá? Grande biodiversidade, tá? Grande quantidade de espécies de árvores, de animais, tá? Então ela tem uma grande biodiversidade. Agora é importante que você consiga fazer essa relação, tá, filhote? À medida em que eu estou mais perto da região mais quente do planeta, tá certo, filhote? A vegetação ela tende a ser mais diversificada, mais heterogênea, com maior biodiversidade. Quando eu vou para as regiões mais frias, acontece o contrário. São áreas que têm menor biodiversidade, tá certo, filhote? Então é importante você fazer essa relação, tá, filhote? Então é importante você fazer essa relação, tá? Importantíssimo você fazer essa relação, tá? Então, localização, tá? Floresta equatorial, clima, característica e a característica dessa vegetação, tá, filhote? Não pode perder isso, não vai errar, tá? Agora vamos caminhando, tá, filhotinho? Caminhando, importante. Aí nós temos aqui, filhote, tá? Já outra vegetação, tá? Essa aí você tem que tomar um cuidado porque tá desabando, filhote, tá desabando essa vegetação aqui, vegetação questão Tiaçande, tá certo? Tá? Então você tem aí a questão Tiaçande, tá certo? Tiaçande. Vamos lá, então você tem aqui essa vegetação, ela é chamada de taiga, tá? Taiga, tá? Ou também chamada de floresta boreal, tá? Boreal. Lembrando que a palavra boreal quer dizer norte, tá, filhão? Então pode vir na tua prova, tá? Floresta de taiga ou floresta boreal. Vamos lá para a localização, filhote? Então veja, tá? Essa vegetação, ela está localizada ali naquela zona temperada, tá, filhotinho? Entre a zona tropical e a zona polar. Veja que ela não está numa região de clima polar. Aí você tem que estar atento, tá? Ela está numa localização de um clima frio e existe diferença, tá, filhotinho? O clima frio para o clima polar. Então veja que ela não está nessa região aqui, ó, tá? Nessa região mais ao norte, o extremo norte, nessa região do extremo norte já é a zona polar, clima polar. Então veja que ela está abaixo do clima polar. Então ela está naquela região temperada, tá certo, filhotinho? É importante você estar ligado, tá? Nessa região aí eu vou ter o chamado clima temperado, que no Brasil é chamado de clima subtropical. Mas depois eu vou falar especificamente dele para ti, tá bom, filhote? Então é importante que você visualize a localização, tá? E eu botei aqui a imagem porque quando ele fala da floresta de taiga, tá? Ele vai sempre trabalhar contigo com essa vegetação, tá? Qual é a vegetação, Bruninho? É a vegetação que você tem aí, no caso, o pinheiro, tá? Beleza? Então, toda vez que ele fala para ti da floresta de taiga ou boreal, ele está se referindo àquela floresta, tá? Formada basicamente, exclusivamente por
pinheiro, tá, filhote? Isso aqui é fundamental, pinheiro, tá? Então você vai ter a presença do pinheiro, tá? Essa floresta de taiga, tá? Ela vai ter algumas características, e é aí que você tem que estar atento também nas características, tá, filhote? Então eu vou ter aqui as características, tá? Então vamos lá, filhão. A, essa vegetação, ela vai ser, tá? Olha que top, filhão. Ela vai ser uma vegetação chamada de homogênea, tá? Que é diferente lá da floresta equatorial, que era heterogênea. Homogênea é porque você vai ter uma única espécie vegetal, que é, no caso, o pinheiro. Então, uma vegetação homogênea, tá? Vegetação homogênea. Essa vegetação homogênea também tem uma outra característica chamada de acicofoliada. O que é a cicofoliada, Bruninho? É aquela vegetação que vai ter as folhas finas em forma de agulha. Então, se você pegar o pinheiro, ele não tem folhas largas. A folha dele é fininha, que é justamente para não acumular neve na vegetação. Então veja, como ele está numa região de clima temperado, onde eu vou ter um inverno mais rigoroso, eu vou ter a presença então de folhas finas para não acumular peso sobre a árvore, tá? Então ela é chamada de acicofoliada, tá bom? Também tem uma outra característica, tá? Que é justamente baixa biodiversidade, tá? Já que ela é uma vegetação homogênea, ela vai ter baixa biodiversidade, tá bom, filhotinho? Então é importante você ficar atento na localização, tá? E ficar atento na característica, tá certo, filhote? Não perde, tá? Com certeza isso aqui vai estar na tua prova, porque é importantíssimo você falar da floresta boreal, tá certo, filhote? Vamos lá, avançando, Bruninho, avançando. Aí nós temos aqui, tá? Aí nós temos aqui a outra vegetação, tá? Essa vegetação é chamada de a ela é chamada de tundra, tá? Essa vegetação é importante você estar atento na localização da tundra, tá, filhão? A tundra ela está localizada no extremo norte do hemisfério norte, tá? Então vou ter aqui no extremo norte do Canadá, vou ter no extremo norte da Europa, no extremo norte da Rússia, tá? Então veja que é no extremo norte, tá? Aqui você vai ter apenas, tá, a presença, tá, do clima polar, tá? Beleza? E aí você vai ter nessa região, o que vai acontecer, Bruninho? Nessa região, como é um clima polar, o solo está a maior parte do tempo congelado, tá? Não vai crescer uma vegetação de grande porte. Então, nessa região, no curto verão, vai haver o degelo do solo e vai nascer uma vegetação rasteira. Então, eu vou ter uma vegetação rasteira, tá? Rasteira. Essa vegetação rasteira é formada justamente por musgos, tá? Então vou ter a presença de musgos, tá? Uma vegetação bem rasteira que se forma no período do verão, tá certo, filhotinho? Então essa não tem mistério, tá? Depois eu vou falar para ti do clima, que é a parte mais importante, tá bom? E aqui nós temos, tá? Importante para tua prova também isso aqui, tá? Importantíssimo para tua prova. É isso aqui, cara, tá? Importante porque isso aqui vai desabar também, tá? Então nós temos aqui a savana, tá? A
a savana. Agora, cuidado com a savana, filhote, tá? Porque, veja bem, vamos lá na localização, tá? Veja que a savana, ela está próxima à linha do Equador, mas ela não está na linha do Equador. Então, aqui nós não vamos ter floresta equatorial, tá? Essa zona, se você olhar essa parte laranja no mapa, ela está localizada naquela zona chamada Zona Tropical do Planeta, ou Zona Intertropical do Planeta, tá bom? Então, nessa zona tropical do planeta, logicamente, você vai ter a presença do clima tropical. Então, onde vai ter savana, Bruninho? Onde vai ter savana? A savana vai aparecer aonde tem clima tropical, tá bom? Beleza? Aonde tem clima tropical. E aí observa, Bruninho, que aonde tem clima tropical, eu vou ter a savana, tá? A savana, filhote, se você observar, vai ocorrer na América do Sul, na África, tá? Em parte da Ásia e da Oceania, tá? Mas se você olhar bem no mapa, essa vegetação ela é típica do continente africano. Então, quando fala savana, você vai relacionar sempre ao continente africano, tá? Então, observa, filhão, tá? Que a savana, como ocorre em clima tropical, e o Brasil também tem clima tropical, tá? No Brasil, a savana é chamada de cerrado, tá? Então, o cerrado é a savana brasileira, tá? Então, o cerrado é a savana a brasileira, beleza? Então é importante você estar atento às características, tá? As características, tá, Bruninho? Então vamos lá, as características, tá? Então, se você observar aqui as características, a savana ela vai ser, tá? Uma vegetação, tá? Olha que top, uma vegetação arbustiva, tá? Então ela vai ser uma vegetação de pequeno e médio porte, tá? Então é uma vegetação arbustiva. Ela vai apresentar, tá? Os troncos. Então ela tem os troncos tortos ou retorcidos, tá certo? Vai apresentar também, tá? Uma vegetação adaptada à alternância de umidade, tá bom? Então observa, savana, localização, região tropical do planeta, tá? Destaque para o continente africano. No Brasil ela é chamada de cerrado. Apresenta as características como arbustivas, troncos tortos e adaptada à alternância de umidade, porque o clima tropical tem duas estações do ano bem definidas, tá certo, filhotinho? Ah, aí vamos lá. Aí vamos para cá agora que eu vou fazer aqui um esquema para ti, tá, filhotinho? Vamos lá. Então observe o seguinte, tá? Então nós temos aqui, tá? Olha que top. Só o Bruninho Alok faz gatilho. Olha só, tá? Então vou fazer aqui um esquema só o filezinho pra ti aqui, tá? Então aqui o Bruninho vai fazer um esquema pra ti só o filé pra ti aqui. Beleza, tá? Então observa, filhão, tá? Que é importante você estar atento, tá? Então aqui nós temos a linha do Equador, tá? Aqui nós temos o Trópico de Câncer, tá? Então a tua cabeça, tá, filho? Isso aqui é importantíssimo, meu Deus, tá?
tem que estar bem delimitado essas duas linhas, tá? Então eu vou ter a linha do Equador, tá? Então eu vou ter aqui, ó, a linha do Equador, tá? E aqui eu vou ter, tá? O Trópico de Capricórnio, tá? Então isso aí é básico, a gente já vem trabalhando isso desde o início do ano, tá? Esses paralelos é básico, tá, filhão? Então observa, tá? Nessa região, tá? Então olha só, gatão, presta atenção, tá? Nessa região, tá? Próximo à linha do Equador, tá? Veja bem, tá? Próximo à linha do Equador. Então eu vou ter aqui, próximo à linha do Equador. Olha que top, tá, pai? Então nessa região, eu vou ter nessa região, tá? Eu vou ter nessa região, tá? Meu Deus, Bruninho, só tu, tá? Então eu vou ter nessa região clima, olha que top, clima, passou a linha do Equador, clima equatorial, tá? Que eu te expliquei anteriormente, quente e úmido, tá? E se eu tenho um clima equatorial, eu vou ter uma vegetação equatorial, tá? Que também podemos chamar de floresta amazônica. Meu Deus, Bruninho, isso é muito fácil. Por que eu não te conheci antes, Bruninho? Tá? Então veja, localizou o clima, localizou a vegetação. E aí tu já sabes a característica da vegetação amazônica, latifoliada, perene, higrófila, heterogênea, matou a parada, tá? Aí vamos lá, tá? Aí eu tenho aqui, filhão, ó, abaixo do Trópico de Capricórnio, tá? Nessa região aqui, eu vou ter então um tipo específico de clima, tá? Veja que essa aqui, tá? É a zona temperada do sul, tá? E na zona temperada do sul, eu vou ter o clima temperado. Mas você já sabe que no Brasil nós não chamamos de clima temperado, tá? No Brasil nós chamamos de clima. Não perde isso aqui, meu Deus, tá? Clima subtropical. Cara, não perde isso aqui. Meu Deus, Bruninho, clima subtropical. Importante você localizar esse clima, meu Deus, tá? Que estão dando um ninho pra ti, filhão, tá? Que estão dando um ninho de... que é azul? Dando um ninho de azul. Meu Deus, dando um ninho de babalu azul. Tá na mão? Aí, gatão, meu Deus, olha lá. Cara, isso aqui é muito top, tá? O clima subtropical, então ele vai pegar aqueles estados da região sul do Brasil, tá? E aí é importante que você conheça as duas principais características do clima subtropical, tá? As duas características do clima subtropical. Meu Deus, Bruninho, isso é muito fácil. Vem com área de fogo, Bruninho, vamos lá. Olha aí, ó. No clima subtropical, tá? Nós temos quatro, tá? Estações. As quatro estações do ano, tá? Bem definidas. Isso aqui sempre aparece em prova, tá, filhote? Bem definidas. Quatro estações do ano bem definidas. Beleza? Bem definidas. Isso é importantíssimo, tá, filhote? Também é importante você perceber que eu vou ter, tá? Isso aqui também aparece bastante em prova. As
chuvas, tá? Chuvas bem, tá? Distribuídas, tá? Ao longo do ano, tá? Então, no clima subtropical, filhão, eu não vou ter um período que chove mais, um período que chove menos, tá? Então veja, a chuva ela é bem distribuída ao longo do ano, tá? Então veja, no clima equatorial, um clima que chove muito, tá? No clima subtropical não chove tanto quanto no clima equatorial, porém a chuva ela é bem distribuída ao longo dos meses do ano, tá certo? Isso é uma característica forte, tá? E logicamente eu vou ter um inverno mais rigoroso, tá? Beleza agora, tá? Agora, olha só essa jogada aqui, filhão, tá? Veja, tá? Que essa parte, tá? Essa parte do Brasil, tá? Essa parte aqui do Brasil, tá? Que se você observar é a maior parte. Então, ao norte nós temos o clima equatorial, ao sul nós temos o clima subtropical e na porção central do Brasil, que é a maior parte do Brasil, tá? Nós vamos ter o clima, tá? Nós vamos ter o clima, olha que top, tá? Então nós vamos ter aqui o clima tropical, tá? Então é importante você estar analisando, tá, filhão? Isso aqui é importante, veja que é o clima que predomina no Brasil, então você tem que saber, tá? O clima que predomina no Brasil, tá, filhão? É o clima tropical. O clima tropical ele vai ter variações, tá certo? Mas é importante você perceber somente o clima tropical. Nós temos o clima tropical de altitude, clima tropical litorâneo, clima tropical semiárido, mas vamos trabalhar de forma geral o clima tropical típico, tá? Sem as suas variações, tá? Então, o clima tropical, ele vai ter, tá? Olha só, importante isso aqui, tá? O clima tropical, ele vai ter a seguinte característica, tá? Ele vai ter essa característica aqui, tá? O clima tropical, ele vai ser um clima, tá? Que tem, ele tem duas estações, tá? Bem definidas, tá? Então isso aqui é uma característica, tá? Importantíssima, tá? Não perde isso aqui. Isso aqui é importantíssimo a tua prova, tá, filhão? Então, o clima tropical, o que que caracteriza o clima tropical? A presença de duas estações do ano bem definidas, tá? Bem definidas, tá? Agora observa, gatão. Eu vou ter então aqui um verão, então eu vou ter um verão bem definido e vou ter um inverno bem definido, tá? Veja que já mudou, né? No clima subtropical tenho 4 estações. Aqui eu vou ter 2 estações do ano bem definidas, tá? Então eu vou ter um verão, que é um verão chuvoso, tá? Lá pro final, o início do ano, e no meio do ano eu vou ter um inverno, que ele é um inverno seco, tá? Por isso que essa vegetação que está aqui no clima tropical é aquela vegetação que está adaptada à alternância de umidade, que é o caso do cerrado ou a savana na África, né? Então, no clima tropical, logicamente, eu vou ter a vegetação conhecida como cerrado, tá bom? Porque é aquela vegetação que está adaptada ao clima
com alternância de umidade, um período que chove e outro período que não chove, tá? Beleza? Agora observa, tá, filhão? Para fechar com chave de ouro, tá? Nós temos aqui, tá? Então, se você observar aqui, tá? Eu vou ter aqui, tá? 0 grau de latitude, tá? Então, eu vou ter aqui 0 grau de latitude. Tu sabes que 0 grau de latitude é Equador, tá? Aqui eu vou ter 90 graus de latitude, tá? Tu sabe que 90 graus de latitude é o máximo, né? Então aqui eu tenho os dois extremos. A região mais quente, tá? A região mais quente do planeta, tá? E aqui a região mais fria, tá? Então vou botar aqui mais fria, tá? Então veja, nessa região mais fria, tá? Olha só que eu vou te dar aqui. Na região mais fria do planeta, nós temos um clima específico, tá? Que é o clima polar, tá? E toda aquela área, tá? Veja que eu vou me afastar do clima dessa região de 90 graus, tá? Então vamos supor que eu tô aqui a 70 graus de latitude, tá? Então imagina que eu tô aqui a 70 graus de latitude. 70 graus de latitude, tá? Não está no clima polar, mas vai estar num clima frio. Então nessa região eu vou ter aqui um clima frio, tá? Então o clima frio é diferente do clima polar. Então o clima polar eu vou ter temperaturas mais agressivas, temperaturas negativas, tá? E baixando a latitude, a temperatura ela vai aumentando e aí eu vou ter um clima frio, tá? Agora veja, vou ter aqui cortado pela linha do Equador, tá? Veja bem, tá? Cortado pela linha do Equador, eu vou ter uma região, tá? Vou ter uma região de, tá? Eu vou ter uma região aqui, ó, tá? Mesmo estando na linha do Equador, tá? Vou ter uma região de montanha. Então veja, tá? Nessa região de montanha, eu vou ter aqui, tá? Um clima frio, tá? Ah, mas Bruninho, como é que eu vou ter um clima frio na região mais quente do planeta? Porque esse clima frio é chamado clima frio de montanha, tá? E no clima frio de montanha, eu tenho maior altitude, menor temperatura, tá? Então veja, eu tenho 3 tipos de frio, tá? Clima frio de montanha, o clima frio e o clima polar, tá? Ou seja, clima quando eu estou a 90 graus na região do Polo Norte, por exemplo, temperatura mais baixa, clima frio, tá bom? Filhote, um grande abraço, até a próxima.